natureza, né? A natureza do bode é uma, a natureza da ovelha é outra. Totalmente diferente. Ovelha, ela obedece. Ovelha gosta de aconchego, né? Ao pastor. O bode não, o bode ele é terrível. Ele resiste a determinadas palavras, comandos, e não tem pastor. Aliás, Judas diz, né, que existem essas pessoas. No livro de Judas, aqui antes de Apocalipse, Judas diz que são pessoas que não têm pastor. Então tem pessoas que não têm pastor. Eles apacentam a si mesmos. Então Judas é só um capítulo, né? Deixa eu ver o versículo aqui. Muito bem. Eu já estou aqui. E aqui, ó. No versículo 12, diz assim: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Quer dizer, tem pastor, mas eles estão no meio do rebanho. E muitas vezes eles trazem fermentação. Eles fermentam o rebanho. Eles não têm obediência ao pastor, aí eles trazem problemas para fermentar o rebanho. Judas está falando aqui, eles são manchas em vossas festas de amor. A palavra caridade vem de amor, né? Banqueteando-se, fazendo parte do banquete, viu? Banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos. Sem medo, sem temor, eles fazem isso. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. É o que a Bíblia diz, né? Eles sofrem de cabritismo. São cabritos, são bodes. E eles, o cabritismo, biblicamente falando, é aqueles que ficam saltando de uma parte para outra. São inconstantes. Eles não têm aquilo que é próprio de uma ovelha: constância na obediência à palavra, a Deus e àqueles a quem o Senhor determina que os guie, os pastores. Eles não aceitam. Agora, às vezes até dizem que aceitam. Às vezes eles dizem que não, ele é meu pastor. Eu reconheço. Mas os seus atos não são de pessoas que realmente estão em obediência. Eles se movem de uma parte para outra na sua inconstância, na sua desobediência, e os seus atos lhes conferem
esse título de que eles são os próprios pastores deles e que eles estão apacentando-se a si mesmos. Olha como é que a Bíblia ela é tremenda, irmãos. No sentido de mostrar tudo aquilo que às vezes nós vemos, nós presenciamos, viu, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Tem aqueles que são apacentados e tem aqueles que apacentam-se a si mesmos. São aqueles que às vezes tomam as suas direções, buscam fazer isto ou aquilo, sem uma orientação. Eles não ouvem conselho. Eles não aceitam conselho. Então a Bíblia os chamam de apacentadores de si mesmos. Tem até algum que quando o pastor vai dizer algo, ele fala, não, mas eu já sabia. E se o pastor prega alguma coisa, eu falo, eu tenho mais parágrafos ainda. E eu tenho mais Bíblia para isto. Isso aí é um assunto que eu já sei. E não adianta, às vezes, o pastor tentar falar com ele, porque ele estará acima. Ele está mais adiante. Por quê? Porque ele está apacentando-se a si mesmo. Agora a ovelha, irmãos, ovelha, se ela cai, ela não dá nem conta de levantar. Ela precisa da ajuda do pastor. Viu? Chegar, falar, vem, querida, vem cá. Aí ele ajuda ela a ficar em pé. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Leva-me, às águas tranquilas, leva-me aos pastos verdejantes. Então ela depende que o pastor a leve para os pastos verdejantes. Leve as águas, é refrigério, viu? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, quer dizer, a alegria, o gozo. A ovelha tem prazer de receber esta unção. Unção esta, amados irmãos, que evita que as serpentes cheguem até ela, porque aquele óleo é um óleo especial. Praticamente é uma resina extraída de uma árvore. É um tipo. Essa árvore é Cristo. E ele no Calvário, ele se derramou por nós. Então o pastor vai e pega esta resina, este óleo, e coloca sobre a ovelha. E esse óleo, ele vai evitar que as moscas, porque muitas vezes as moscas vêm e penetram nas narinas da ovelha e colocam os bichos lá dentro. Então aquele óleo, ele evita que essas moscas entrem nas suas narinas, entrem nos seus ouvidos. Por isso que Paulo diz a Timóteo que esses que não são ovelhas, eles têm comichão nos ouvidos, bichos. E aí eles se tornam surdos para com a palavra. Não adianta você falar. Ele vai fazer do modo dele mesmo. É como se diz, não, eu faço do meu modo. Eu não preciso dessa orientação. Eu não preciso que alguém venha me ensinar, porque aí ele usa até a Bíblia
Porque João diz assim, que não é necessário que vos ensine, porque vós sabeis todas as coisas, e até diz assim, tendes a unção dos santos. É fácil, irmão, se esquivar, sabe? A Bíblia, ela tem saída para tudo. Até para a pessoa ser um Judas. Veja, Jesus chegou no ouvido de Judas e disse assim, amigo, o que tens de fazer, faça. Quer dizer, Jesus o chamou de amigo, irmãos. E aí você vai para a Bíblia e diz assim, eu já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, então eu vos chamarei de amigos. Aí até o Judas diz assim, aí ó, eu estou na Bíblia, eu sou amigo. Eu ando assim ó, com Jesus, ó.